Não, eu sou pós. Tá. Eu sou pós num mundo de pré, né? Porque a igreja brasileira é pré. A maior, é assim, ó, igrejas históricas, anglicanas, igrejas reformadas, são pós. Só que essas igrejas não têm a mesma capilaridade das igrejas pentecostais e neopentecostais. Então você pega as igrejas neopentecostais, Universal, Mundial, Internacional da Graça, Plenitude de não sei o quê. Você pega essas igrejas, elas são pré. As igrejas pentecostais clássicas, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Deus é amor, são pré. Eu estou me esquecendo de várias aqui, mas são pré. Igrejas no começo do neopentecostalismo, então Renascer em Cristo, tal, são pré. Então essas igrejas têm uma capilaridade muito grande no Brasil. Muito grande. A maioria dos cristãos faz parte dessas igrejas que eu falei. Congregação Cristã no Brasil. Qual é a divisão? Pré, pós. Isso. Então, essa é a divisão. Isso. Aí as igrejas... O maior número de evangélicos brasileiros são pré-tribulacionistas. Tá. Portanto, dispensacionalistas. Tá. Na teologia. E aí, então, isso sempre dá treta no programa, porque... Quando você pega um cristão histórico e outro pentecostal, e vão discutir se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação, vira um angu de caroço. Entendeu? Explica pro pessoal o que é pré e pós, pro pessoal entender. A doutrina pré-tribulacionista é uma doutrina que entende que Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. Esse ato se chama arrebatamento, e isso vai acontecer antes que comece a grande tribulação. A igreja não passa pela grande tribulação porque Jesus vai arrebatar a igreja antes. Essa doutrina é pré. Que é o que grande parte acredita. Que é a maioria dos cristãos brasileiros. A doutrina antagônica, contrária, é a doutrina pós-tribulacionista. Ela acredita que a igreja primeiro sofre o tempo da grande tribulação, e no final da grande tribulação Jesus volta para acabar com o anticristo, arrebatar a igreja e tudo mais. Então, tem esses dois. E no meio disso tem um meso, ou mid-tribulacionismo, que é menor, né? É bem menor, mas, por exemplo, lá o Weber Cocarelli é mid. Ele acredita nem é pré, nem é pós. Tá em cima do ele vai no meio. Ele crê que a igreja passa pela grande tribulação até a metade. Aí na metade Jesus arrebata a igreja. Então são esses três pensamentos da escatologia cristã. E por que você mudou? Eu mudei quando eu comecei a estudar. É assim, quando você se converte, Douglas, ninguém pergunta para você um monte de coisas. Se você quer ser pré ou pós. Você é o que a igreja é. Ninguém te pergunta... Você aceitou Jesus, você é pré ou pós? Não. Eu sou o que esse pessoal aqui é. O que é o que meu pastor é? Eu sou o que ele é. Eu sou o que ele é. Ninguém pergunta se você é dicotomista ou tricotomista. Ninguém pergunta se você é dispensacionalista ou aliancista. A fumacinha tá saindo da cabeça da galera. Então, ninguém pergunta se você sei lá, cara, são várias áreas. Se você é monergista ou sinergista. Então, e muita gente nem sabe o que eu tô falando. Então, você é o que a igreja decidiu. Você é o que os irmãos lá da igreja decidiram. Então, por muitos anos eu fui pré-tribulacionista, sim. Dispensacionalista, pré-tribulacionista, tal. Aí eu comecei a estudar. Um irmão que trabalha comigo até hoje, começamos a estudar Bíblia, só Bíblia. Mas que Jesus está falando que ele vai voltar depois da grande tribulação. E o que a gente faz agora com isso? Não, vamos interpretar, não sei o que, tal. Eu falei, não. Eu creio que Jesus volta depois da grande tribulação. Então, lendo a Bíblia, porque assim, historicamente falando, e aí, eu não sei a sua posição, eu não quero que seja... A sua posição do César Cavalcante. Não, a partir de agora. Mas assim, o pré-tribulacionismo é um movimento novo na história da igreja. A igreja tem 2000 anos de cristianismo, de história. Certo. O pré-tribulacionismo não tem 200 anos na história. A questão é que essas igrejas pentecostais, que também não têm 200 anos de pentecostalismo, eles aderiram ao neopentecostalismo. E essas igrejas são as que cresceram aqui no Brasil. E graças a Deus cresceram. Tá tudo bem. Só que a posição delas majoritariamente é pré-tribulacionista. Então, quando você fala assim, eu creio que Jesus volta depois da grande tribulação, você parece um extraterrestre. Só que essa é a posição histórica da igreja. Então, por exemplo, na história, toda a história da igreja,
é pós-tribulacionista, mas de 200 anos, 180 e poucos anos para cá, o que cresceu foi o pré-tribulacionismo, entendeu? Então, por exemplo, não existe, desafio lição de casa, não existe uma denominação pré-tribulacionista com mais de 200 anos. Não existe nenhuma. Todas são pós-tribulacionistas. Todas, exatamente todas. Nenhuma. A igreja teve um tempo interdenominacional, ou melhor, a igreja unida, onde só existia uma denominação, a igreja de Cristo. Esse pessoal era pós-tribulacionista. Aí teve o grande cisma de 1054. A igreja do Ocidente desembarca da igreja do Oriente. Ambas são pós-tribulacionistas. Aí você vem a Reforma. Estou fazendo pontos assim na história. Sim. Na Reforma, Martinho Lutero, depois o que vai ser o pessoal os pós-reformadores e tal, todo esse pessoal é pós-tribulacionista, acreditava que Jesus ia passar pela grande tribulação.